E chegou o dia de eu te contar uma história inédita aqui no canal Maximizar. É uma história cheia de suspense, drama, aventura e por que não um final feliz também. Então pega a pipoca, se acomoda aí porque lá vem uma história boa pra você. Bom, então vamos lá. Eu e a Lívia, a gente se inscreveu num site que é super sério, e esse site conecta pessoas com lugares que precisam de algum tipo de trabalho voluntário, e isso em vários países. E é bom deixar isso bem claro, porque depois dessa primeira experiência que eu vou compartilhar com você agora, a gente já foi para outro voluntariado logo em seguida e foi sensacional. Então a gente não culpa o site de jeito nenhum. Foi só uma experiência ruim. Mas vamos para a história. Tudo começou em abril de 2016. A gente tinha acabado de se mudar para Portugal, menos de um mês, e tinha fechado esse voluntariado que a gente ia fazer em Évora ainda quando a gente estava no Brasil. Então quando a gente chegou em Portugal, a gente morava em Póvoa de Varzim, que fica ali no norte de Portugal, um pouquinho acima do Porto, lugar super gostoso, tudo era novidade, a gente estava super feliz e animado. Então a gente saiu de Póvoa de Varzim no dia 3 de abril de 2016, cheios de esperança, cheios de vontade de aprender sobre cuidar de uma horta, cortar grama, plantar, enfim, sobre trabalho de fazenda, que era o tipo de voluntariado que a gente ia fazer. Então lá fomos nós em direção a Évora. Foram quase 5 horas de viagem, a gente chegou à rodoviária de Évora bem cansado. E foi aí que a gente teve o primeiro sinal de que as coisas podiam não ser tão boas quanto a gente estava imaginando. Eu já vinha trocando uns e-mails aí com a nossa host, né, com a mulher que ia receber a gente, que nesse vídeo a gente vai chamar de Dona Maria. Bom, eu já estava acertando os detalhes com ela há algumas semanas, e nas trocas de e-mail eu já achava a Dona Maria meio seca, meio sem paciência. Mas como eu já tinha ouvido dizer que os portugueses eram mais diretos, que era uma diferença cultural e tal, eu imaginei que fosse só isso, né? Uma diferença cultural e que era totalmente normal. Com o tempo eu fui vendo que não era bem isso. Quando a gente desceu do ônibus e se encontrou com a Dona Maria na rodoviária de Évora, a gente estava pronto para uma recepção alegre, né? Calorosa, abraços, cumprimentos, empolgados e tal. Mas a realidade foi um balde de água fria. A Dona Marisa não arriscou nem um sorriso. Ela simplesmente esticou a mão e disse: "Olá, esse é meu amigo João." Mais sobre o João em breve. Bom, eu e a Lívia, a gente achou a recepção meio estranha, mas, de novo, a gente imaginou que podia ser uma diferença cultural. A Dona Maria falou que a gente ia passar num supermercado antes de ir pra fazenda, né? Ou pra quinta, como eles chamam em Portugal. A gente tinha combinado de ficar o mês de abril inteiro com a Dona Maria, mas a gente não sabia exatamente do que ia precisar durante esse período, né? O que a gente ia comprar no mercado. E quando a gente perguntou pra ela, ela respondeu assim: "Tudo que vocês forem precisar, ué." Aí eu perguntei até meio brincando assim: "Mas a gente vai precisar até de papel higiênico?" E ela disse: "Sim." Ou seja, a gente praticamente encheu um carrinho com tudo que a gente ia precisar para 4 semanas. Chegando lá na quinta, ela mostrou a nossa casa, que era uma casinha afastada da casa principal, mas dentro do terreno. Ela disse que a gente ia poder tirar o dia seguinte inteiro para limpar e organizar as coisas dentro da casa. Quando a gente entrou na casa, a gente percebeu que essa tal de limpeza ia dar bastante trabalho. Não que a casa estivesse caindo aos pedaços, ela estava até inteirinha, só que dava para ver que ela não era usada há muito tempo e o banheiro estava um nojo. Eu confesso que eu fiquei super aliviado quando a gente viu que tinha travesseiro e cobertor, pelo menos. Aí depois a gente deu uma voltinha pelo terreno para fazer um reconhecimento, né, do local, e a gente notou que realmente estava precisando de um trato, principalmente na horta e na grama. Mas a casa principal, a casa da Dona Maria, era super bonita, parecia cenário de filme, com piscina e tudo. Aí foi escurecendo, o frio foi chegando e a casa ficou um gelo. Na sala da casa tinha uma daquelas lareiras de ferro, acho que é salamandra o nome. Mas a gente não tinha lenha, né, e não sabia nem onde pegar também. E como já era tarde, a gente acabou deixando pro dia seguinte. Bom, na primeira noite a gente passou um frio desgraçado. De qualquer forma, a gente conversou, né, eu e a Lívia, a gente combinou que ia encarar tudo com muito otimismo, que aquela situação devia ser normal nos voluntariados. No dia seguinte, depois de a gente passar o dia inteiro aí organizando a casa, a Dona Maria, que trabalhava em Évora durante a semana, ela passava o dia fora, ela avisou que o tal do João ia ter uma lista de atividades pra gente fazer no dia seguinte. E a gente não fazia ideia quem era o tal do João, né? A gente não sabia se ele era da família, se era o caseiro, se era o namorado, enfim, o cara era um mistério e ele praticamente não abria a boca. No dia seguinte, de manhã, a gente se encontrou com o João no horário combinado e recebeu as instruções. Foi a primeira vez que ele falou com a gente e a gente notou que ele tinha um sotaque meio esquisito, né? A gente não sabia bem de onde ele era. Bom, eu ia ter que pulverizar as árvores lá com um produto químico e a Lívia ia ficar praticamente ali o dia todo cuidando da horta. Uma coisa que a gente estranhou foi que o João não deu nem luva pra gente trabalhar. A Lívia, como sempre, super preparada, ela já tinha trazido luva de jardinagem, mas eu não. Então lá fui eu mexer com produto químico com as mãos, sem luvas, pra fazer a mistura lá do produto. Aí depois eu fui pro terreno borrifar aquele negócio nas árvores.
Claro que também não tinha nenhuma máscara de proteção. Enquanto isso, a Lívia estava lá firme e forte, trabalhando na horta, arrancando erva daninha, organizando a plantação de verduras, trabalhando pra caramba. E eu, depois que terminei de borrifar um monte de árvore do terreno, continuei borrifando o chão de pedra em volta da casa toda. Era chão pra caramba, porque também tinha erva daninha crescendo ali entre as pedras. Bom, a gente terminou o dia exausto, mas a gente tava feliz, né? Porque, pô, a gente tava trabalhando numa fazenda, mais ou menos como a gente imaginava que faria. No terceiro dia do voluntariado, uma quarta-feira, a gente começou a trabalhar no terreno, capinando e arrancando a erva daninha e também um monte de capim lá que estava crescendo demais. Mais uma vez, a gente não teve muito suporte do tal do João. E o João não sabia onde ficava quase nada, então a gente não conseguiu pegar muitas ferramentas não. A gente usou bastante as mãos mesmo e ficou puxando capim e erva daninha o dia inteiro. E ó, a gente fez uma baita faxina no terreno. Claro que a mão ficou cheia de cala, mas enfim, ficou bem feito o negócio. Assim que a Dona Maria chegou, no fim da tarde, a gente foi perguntar para ela sobre a lenha, né, para salamandra, e se ela podia, né, ensinar a gente a usar. Aí ela falou como ela estava chegando no trabalho pra gente bater lá na porta dela mais tarde, que ela ia mostrar tudo pra gente. Falou que a gente podia pegar a lenha no terreno atrás da nossa casinha. A gente aproveitou para perguntar sobre as bicicletas, né? Porque a gente tinha lido que iam ter 2 bicicletas à nossa disposição, só que elas estavam com os pneus murchos. Ela disse que não sabia onde é que estava a bomba para encher, mas que a gente podia procurar no dia seguinte e que estava lá na fazenda em algum lugar. Então a gente foi pegar a lenha atrás da casa. A gente notou que a madeira não estava muito seca e a gente achou que aquilo já não ia ser legal. Mas de qualquer jeito a gente tentou pegar os pedaços de madeira, os galhos menos úmidos, né, que a gente achou e guardou dentro da casa. Aí a gente tomou um banho, comeu alguma coisa e pouquinho antes das 8 da noite a gente foi lá na casa principal, na casa da Dona Maria, para pedir para ela ensinar a gente a usar a tal salamandra como ela tinha combinado. Ela atendeu a porta com a cara de poucos amigos. E ao invés de falar olá, né, oi, boa noite e tal, ela disse: "Isso é hora de bater na minha porta." Aí a gente falou, né? Pô, mas é o que você tinha combinado com a gente, né? Mas ela falou que a gente tinha que ter ido lá mais cedo. Então ela passou pela gente e foi marchando, pisando forte na nossa frente até a nossa casa. Aí eu olhava pra Lívia, a Lívia olhava pra mim e a gente ficava pensando, cara, que surreal essa situação. Mas a Dona Maria tava só começando. Assim que ela entrou na casa e viu e deu uma olhada naquela madeira que a gente tinha juntado, ela começou a dar bronca na gente, falando que a madeira estava úmida, que assim o fogo nunca ia pegar e blá 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 blá. Aí eu falei que a gente pegou a madeira onde ela tinha dito pra gente pegar e que a gente tentou escolher as menos úmidas. Aí de novo ela saiu marchando na nossa frente e chamou a gente para ir atrás dela. Aí ela foi para um outro terreno lá atrás da casa, que era bem mais pro fundo de onde eu achava, e lá no meio do terreno, no maior escuridão, ela parou, apontou para um bolo de galho que tinha lá e falou que a gente tinha que catar aqueles galhos ali e tentar pegar os galhos de baixo, porque eles estavam mais secos. Então, a gente fez isso, a gente começou a catar mais galho ali seco para acender a tal da salamandra. Aí a gente voltou para casa, ela ensinou lá super rápido a mexer na válvula e tal, lá, e foi embora do mesmo jeito que chegou, emburrada, bufando e pisando forte. Aí depois disso tudo, mais uma vez, eu e a Lívia, a gente conversou, a gente fingiu que era tudo uma questão cultural e que a gente ia continuar numa boa sem se estressar. Uma pausa nessa história super sensacional para eu te falar sobre um negócio. Se você por acaso tem dúvidas se tem direito ou como adquirir o passaporte português, né, a dupla cidadania, sempre que eu posso eu tiro um tempinho aqui para indicar o advogado que eu tô usando, o advogado Vasco Esteves, que tá cuidando do meu processo de dupla cidadania, até porque você sabe que aqui no canal Maximizar a gente nunca recomenda nenhum produto ou serviço que a gente não tenha testado para saber que é um produto de qualidade, ou um serviço de qualidade no caso. Então o Vasco é um cara extremamente responsável, ele tem vários clientes satisfeitos, eu inclusive. Já participou aqui do canal Maximizar, a gente fez uma entrevista com ele, ele já passeou comigo em Braga também falando sobre a cidade. Enfim, ele é um cara de confiança, advogado super competente. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre se você tem direito ou sobre o processo, né, de aquisição, eu vou deixar todas as informações do Vasco aqui na descrição desse vídeo. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em te ajudar, beleza? Então segue a história. No dia seguinte de manhã, João não apareceu. A gente foi bater na casa principal e ele abriu a porta e ficou olhando pra gente com a cara meio estranha. A gente perguntou, né, quais seriam as tarefas do dia. E ele disse que a Dona Maria não tinha deixado nada. E ficou lá parado olhando pra gente. Aí a gente perguntou, pô, mas o que a gente vai fazer então? Ele disse, nada. Então a gente decidiu procurar as bombas lá pra encher os pneus das bicicletas e resolvemos não pensar mais nisso. Então depois de procurar em vários lugares, naquele terreno inteiro, a gente foi em casinha, mini depósito, vários lugares, a gente finalmente encontrou a tal da bomba numa casinha lá perto do portão principal, encheu os pneus das bicicletas e saiu para explorar as entranhas ali do Alentejo. E ó, posso dizer sem sombra de dúvidas que aquele passeio foi essencial para nossa saúde mental. A gente passou por um monte de paisagem linda, a gente visitou uma cidadezinha chamada Nossa Senhora de Machede,
que era uma vila ali no meio do nada no Alentejo. Foi super interessante andar pelas ruelas de um lugar que a gente nunca teria conhecido se não fosse por causa desse trabalho voluntário. No dia seguinte, sexta-feira, mais uma vez o João não apareceu. E lá fomos nós atrás dele na casa principal e mais uma vez ele disse que não tinha nada pra gente fazer. Então a gente resolveu lavar roupa e aproveitar o resto do dia pra acessar a internet, pesquisar sobre lugares pra visitar e coisas assim. Bom, com as roupas lavadas a gente foi procurar um lugar pra pendurar, já que a Dona Maria tinha dito que a gente tinha o nosso próprio varal. Mas ela também tinha dito que tinha uma churrasqueira à nossa disposição do lado da casa e a gente não achou nem uma coisa nem outra. Tudo que a gente viu perto da nossa casa foi mato e uma casinha de tijolo lá meio inacabado. Então a gente foi pendurar nossas roupas no varal da casa principal, que era gigantesco e estava totalmente vazio. A gente aproveitou para levar o nosso laptop, usar o Wi-Fi que só tinha na casa principal, então a gente tinha que ficar ali sentado lá de fora. E enquanto a gente estava ali sentado no chão usando o nosso laptop, o João apareceu pela porta de trás da casa e falou que a gente podia usar o nosso computador dentro da casa, sentar na mesa e tal. Quando a gente sentou lá na mesa junto com ele para pesquisar, a gente reparou que o João estava preenchendo um monte de papel em cima da mesa, um monte de coisa, parecia documento. Então assim que ele levantou para ir ao banheiro, a gente deu uma esticada no pescoço ali para ver o que ele estava fazendo. E aqueles papéis eram todos papéis oficiais do CEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então o João acabou ficando ainda mais misterioso depois daquele dia. Mas beleza, segue a vida. Pouquinho antes de escurecer, a Dona Maria bateu na nossa porta. Quando a gente abriu, a gente deu de cara com ela, uma bacia cheia de roupa úmida, e ela disse: "Vocês não podem usar o varal da casa principal, não falei que tem um varal só pra vocês aqui do lado da casa?" A gente tava começando a perder a paciência, mas a gente engoliu, deixou pra lá. Aí logo depois ela falou assim: "Vocês pegaram a caixa com os pregadores?" Aí, por mais uma vez, eu e a Lívia, a gente se olhou, né, e falou: "Não." Mas ela continuou lá acusando a gente, dizendo que ela queria os pregadores de volta. A Lívia disse que a caixinha com os pregadores estava lá na lavanderia, atrás da casa dela. Mas a Dona Maria insistiu que não estava e que a gente tinha que devolver a caixa. Aí a Lívia, que já tinha perdido a paciência, saiu da casa passando do lado da Dona Maria sem falar nada e foi marchando até a lavanderia lá atrás da casa principal. Ela entrou na casinha, 5 segundos depois ela saiu com a caixinha de pregador na mão e entregou pra Dona Maria. E a Dona Maria, ao invés de pedir desculpa ou alguma coisa, não, manteve a pose e repetiu que aquele varal ali era só pra ela. Então a gente perguntou: "Tá, mas onde fica o nosso varal?" Aí ela foi de novo marchando na nossa frente. Ela passou pela nossa casa e chegou ali perto do matagal, na lateral. Aí ela apontou e disse: "É ali, perto da churrasqueira." A gente olhou bem e viu uma linha passando ali no meio do matagal e chegando até a tal da casinha de tijolo semi-construído. Foi uma cena ridícula. Nossa roupa pendurada ali, praticamente encostando no matagal, e ali mais uns 10 metros pra frente, no meio do mato, a tal da churrasqueira, que estava totalmente sem condições de uso. Naquele dia a gente começou a realmente achar que as coisas não iam dar muito certo naquele voluntariado. Não com uma maluca daquela acusando a gente de roubar pregador e um cara todo misterioso que fica escondido na casa o dia inteiro preenchendo documentação do governo. Enfim, a gente respirou fundo mais uma vez e decidiu que ia dar mais uma chance por causa da experiência, né? E como nas instruções lá do voluntariado que a gente leu, a gente não precisava trabalhar nos fins de semana, a gente decidiu que ia ficar o dia inteiro fora no sábado, explorando a região de bicicleta. No dia seguinte, sábado, a gente acordou com o barulho de um trator. Aí a gente olhou pela janela e lá estava a Dona Maria num baita de um trator andando pelo terreno, removendo o matagal. Aí a gente pensou: ah, maravilha, né? A gente ficou 2 dias arrancando capim com a mão e ela tinha um trator para fazer isso o tempo todo. Então a gente pegou as bicicletas e foi passear. E mais uma vez, cara, foi ótimo. A gente se embrenhou mais ainda ali no Alentejo, conheceu mais lugares lindos. A gente tinha levado uns sanduíches, a gente parou pra comer num banquinho ali na entrada daquela vilazinha, né, Nossa Senhora de Machede. Enquanto a gente tava se preparando pra voltar pra fazenda, né, pra quinta, a gente se deu conta de que só a ideia de voltar pra aquele lugar tava deixando a gente desanimado. E isso foi um péssimo sinal. Aí, por precaução, a gente foi lá na prefeitura da vila perguntar sobre os ônibus que indo e vindo de Évora, né? Que Évora ficava 10 quilômetros daquela cidadezinha. Então a gente pegou os horários lá do ônibus e foi embora. Não tinha transporte público de Nossa Senhora de Machede até a quinta da Dona Maria. Então, caso a gente decidisse ir embora mesmo, a gente ia ter que andar 4 quilômetros da fazenda até Nossa Senhora de Machede para pegar o ônibus que saía de manhã em direção a Évora. Quando a gente voltou, a gente conversou de novo e mais uma vez, pela, sei lá, 20ª vez, a gente decidiu de novo dar uma chance. Quem sabe na segunda-feira, né, as coisas iam ser melhores. Só que dessa vez a gente ia conversar com a Dona Maria sobre o que fazer, porque a comunicação com o João não estava rolando. No domingo a gente acordou tarde, ficou em casa o dia inteiro, porque a gente estava meio desanimado,
a gente tava se sentindo cansado mentalmente, e a Maria passou o dia todo lá arrancando capim com o trator, de novo. Quando ela acabou lá de trabalhar, eu fui conversar com ela, fui perguntar o que a gente ia fazer, né, no dia seguinte, na semana seguinte. Aí ela respondeu meio que resmungando alto, né, reclamando, falou assim: não tem nada pra vocês fazerem, porque eu já fiz tudo ontem e hoje, enquanto vocês ficavam passeando e dormindo. Quando ela falou isso, a minha paciência ali acabou de vez. Aí eu comecei a levantar a voz também, a gente começou a bater boca, foi uma situação totalmente desconfortável. Ela dizia que a gente não trabalhava, eu falava que a gente tinha ficado horas trabalhando e que a gente estava à disposição dela a semana toda, mas que no fim de semana o combinado era não trabalhar. Mas ela falava que era exatamente no fim de semana que a gente tinha que trabalhar, já que ela trabalhava durante a semana, blá 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 blá. Aí eu falei que a gente estava tendo um problema sério de comunicação, que as coisas não estavam funcionando. Aí assim que eu terminei de falar, ela falou: você vai ficar falando ou vai vir comigo pra te mostrar o que tem que fazer? Dessa vez eu respirei fundo, falei: desculpa, dona Maria, mas eu vou conversar com a Lívia pra gente decidir o que vai fazer. Daqui a pouco a gente te avisa. Naquela hora a gente começou a arrumar as nossas coisas, decidiu que a gente ia acordar no dia seguinte bem cedo, andar até a vila e pegar o ônibus pra ir embora pra Évora. Não tava dando mais. Então quando deu umas 7 horas no domingo, a gente foi até a porta da dona Maria e falou que a gente não ia ficar mais, porque a gente não se sentia bem-vindo naquele lugar. Aí ela começou a gaguejar, tentou se explicar e tal, mas a gente falou que a decisão já estava tomada, que a gente estava só avisando pra ela. Então a gente virou, já estava voltando pra nossa casinha lá, quando ela disse que, não, a gente leva vocês até Évora. A gente recusou, claro, dizendo que não precisava, mas ela insistiu tanto que a gente acabou aceitando a carona. Eu acho que no fim das contas ela viu que tinha exagerado um pouquinho. Então no dia seguinte, 8h30 da manhã, a gente pegou a carona e foi pra Évora. No caminho da Quinta até Évora, a gente não trocou uma palavra com eles. Aí eles deixaram a gente lá perto da cidade murada, né, de Évora, a gente foi andando e chegou no hotel de Évora, carregado de compra de mercado, 2 mochilas pesando mais de 10 quilos cada uma, mas a gente sentiu como se tivesse tirado um peso enorme das costas. E cara, as 48 horas seguintes em Évora foram assim maravilhosa. A gente curtiu demais o fato de não se sentir pressionado, de não ter uma louca conversando com a gente e dando bronca como se a gente fosse, né, tipo adolescente. Foi um alívio, foi muito gostoso. E pra falar a verdade, a gente nem sabia direito o que tinha acontecido, tá? Se tinha sido a nossa culpa, se tinha sido problema de comunicação, se era a tal da diferença cultural, ou se a mulher era maluca mesmo. Mas algumas semanas depois a gente fez o segundo voluntariado no interior da França. E foram 2 semanas maravilhosas. Aí a gente parou e falou assim: com certeza o problema era aquela tal de Dona Maria, que desde então ficou conhecida por nós como a maluca do Alentejo. Um grande abraço, beijos, até o nosso próximo vídeo.